Esta viagem começa nas Ilhas Scilly, na ponta sudoeste da Grã-Bretanha. Depois, segue o litoral da Cornualha até a histórica Baía de Falmouth, onde fortalezas guardam a entrada do porto há séculos. Em uma mina de argila abandonada está uma experiência ecológica extraordinária, o Projeto Eden, perto de St. Austell. Depois do porto de Plymouth, a viagem chega à Costa Jurássica, um dos mais importantes sítios históricos do mundo. A jornada termina em uma das melhores regiões da Europa para a prática de vela, Weymouth Bay. Este farol solitário fica no ponto mais a oeste da ilha da Grã-Bretanha. Além dele, fica o vasto Oceano Atlântico, que por uma distância de 3.500 quilômetros separa a Inglaterra da América do Norte. Até 1992, este farol era mantido por um grupo de pessoas que ficava na ilha por várias semanas seguidas. Na época, um pequeno barco levava a equipe e as provisões, muitas vezes com o mar agitado. Hoje, existe um heliporto no topo do farol, o que permite que os engenheiros cheguem com mais segurança. Apesar de um farol ser necessário na região, a presença desta construção tem significado especial. Este foi o local de um dos piores desastres marítimos da história do Reino Unido. Em 22 de outubro de 1707, uma frota militar inteira saiu do curso numa tempestade violenta, provocando mais de 2.000 mortes. Por mais necessário que um farol fosse, construir algo em Bishop Rock era um desafio. O projeto só foi terminado em 1858, depois de usar 2.500 toneladas de granito. Hoje, barcos de passeio levam visitantes para ver a estrutura. Ele é o segundo farol mais alto do Reino Unido e costuma ser chamado de Rei dos Faróis. Bishop Rock é uma das 140 ilhas que formam as Ilhas Scilly, um arquipélago a 45 quilômetros do continente britânico. É provável que as Scilly fossem muito maiores e que muitas das ilhas fossem unidas, mas o aumento do nível do mar inundou a planície central no século V e formou um arquipélago. Hoje, St. Mary's é a maior das ilhas habitadas. A maior fonte de renda delas é o turismo. Acessíveis pelo ar e pelo mar, as Ilhas Scilly atraem visitantes dispostos a aproveitar o clima ensolarado, o mar azul e as praias límpidas. A mais pitoresca das ilhas é Tresco. Apesar de o Reino Unido ter fama de ser frio e úmido, a ilha tem jardins subtropicais cheios de palmeiras e uma diversidade muito maior de plantas do que o sul do Mediterrâneo. Este é o helicóptero que leva e traz passageiros das Ilhas Scilly para o continente britânico. A empresa foi criada nos anos 60 e hoje é a mais antiga transportadora do tipo no mundo. A viagem dura 20 minutos e é uma ótima oportunidade para observar golfinhos. O primeiro ponto visível da costa inglesa é Land's End, na Cornualha. O rochedo de granito é o ponto mais a oeste do território da Inglaterra e uma atração turística muito popular. Ele é uma das áreas costeiras mais espetaculares do Reino Unido, com formações rochosas dramáticas como a Arm Knight e Ennis Dodenan, o famoso arco de pedra. No mar, fica o farol de Longships, guardião das rochas da região que vem causando naufrágios há séculos. Histórias do século XVIII contam que muitos moradores da região viviam das cargas dos naufrágios. Eram chamados de wreckers, ou naufragistas.
Segundo a história, essas pessoas iam aos penhascos à noite e acendiam lanternas para imitar as luzes do farol. Os navios eram atraídos para as rochas e equipes de wreckers aproveitavam para saqueá-los. As penas para o crime eram graves: o exílio ou o enforcamento. Hoje, os penhascos são lugares agradáveis para se caminhar e observar as muitas aves marinhas. À frente, fica um castelo de conto de fadas, o Monte Saint-Michel, construído em uma ilha isolada. O local, criado no século XII, era inicialmente um mosteiro, mas ele foi transformado em fortaleza e, na década de 1650, adaptado em uma magnífica residência. De cima, a vista é incrível. No entanto, todos os dias a maré corta o acesso à ilha e pode criar problemas para visitantes distraídos que queiram voltar ao continente. Poucos sabem, mas a torre do topo do Monte Saint-Michel era usada como um tipo de farol. Em 1588, quando a armada espanhola invasora foi vista no mar, uma série de tochas foi acesa nele para avisar não apenas a frota inglesa parada ao longo da costa, mas também a Rainha Elizabeth I em Londres, a 400 quilômetros da ilha. Mas 300 anos depois, a região inaugurou outro estilo de sinalização que levou a humanidade à era moderna. Este é Poldhu Point, onde um simples monumento de pedra marca um dos grandes eventos da história. Foi daqui, em 12 de dezembro de 1901, que a primeira mensagem transatlântica de rádio foi enviada para o Canadá e recebida em Signal Hill, na ilha de Terra Nova. Ela era composta apenas por 3 pontos, a letra S em código Morse. O realizador desta façanha incrível foi o brilhante engenheiro elétrico italiano Guglielmo Marconi. Ele fez deste grande imóvel sua base de operações. Hoje, o local é um hotel. A estação de transmissão em si foi desmontada em 1933. Tudo o que resta dela são estas fundações de concreto. No entanto, um pequeno museu da Sociedade de Radiodifusores Amadores de Poldhu homenageia o acontecimento. Outra transmissão histórica foi feita em um local a 6 quilômetros dali, mas Marconi só podia sonhar com esta. Na madrugada de 11 de julho de 1962, os primeiros sinais transatlânticos via satélite foram emitidos para uma antena apelidada de Arthur. A partir disso, a instalação cresceu e se tornou um dos maiores centros de comunicação do mundo, com mais de 60 antenas. A estação terrestre de Goonhilly. O papel de Goonhilly foi essencial em vários eventos históricos, como as lutas de Muhammad Ali e o pouso na Lua em 1969. Mas, infelizmente, as antenas que vemos hoje são relíquias do passado. Em 2006, todas as operações via satélite da estação foram transferidas para um local mais moderno. Parecia o fim de uma era, mas numa virada surpreendente, a estação anunciou que suas parabólicas seriam usadas como radiotelescópios por astrônomos para a comunicação em futuras missões para Marte e além. Seguindo a costa, a viagem chega a um dos portos naturais mais profundos do mundo, Falmouth. Por causa de suas águas protegidas, ele sempre foi popular entre barqueiros e é famoso por ser usado como largada em provas de volta ao mundo. Hoje, o Porto Agitado é parte importante da economia da cidade, assim como vem sendo há séculos. Mas em ambos os lados da entrada do porto há lembranças de épocas menos tranquilas, quando ataques navais da Espanha e da França eram uma ameaça constante. Estes 2 castelos do século XVI foram construídos por Henrique VIII,
e projetados por arquitetos que criaram projetos revolucionários para as construções militares. Um deles é Pendennis Castle, situado a oeste do porto. Seu formato circular permitia que canhões atingissem todos os ângulos possíveis, protegendo o porto e os navios que conseguiam sair dele. Ao leste, do outro lado do porto, fica St. Moss Castle, construído na década de 1540. Ele é um exemplo perfeito de uma fortaleza Tudor e ainda mantém seu formato original de trevo. Ironicamente, nenhum dos castelos disparou tiros contra frotas navais inimigas. Em vez disso, eles foram tomados num ataque por terra durante a Guerra Civil do século XVII. Algo para o qual os arquitetos Tudor não haviam se preparado. A pesca já foi uma grande indústria da Cornualha. O auge pesqueiro foi atingido no século XIX, mas a pesca predatória acabou provocando um declínio gradual da atividade no século XX. No entanto, muitos vilarejos da costa continuam mantendo a tradição. Um exemplo é Mevagissey. Apesar de a maior parte da renda do lugar agora provir do turismo, mais de 60 barcos pesqueiros ainda trabalham no porto. Perto da costa, terras férteis cultivadas são interrompidas pela imagem extraordinária de uma atividade que ainda é muito forte, as minas de argila de St. Austell. A Cornualha tem praticamente o monopólio mundial de argila pura e branca de alta qualidade, vital para a fabricação de porcelana fina e de papel. A argila chinesa, ou kaolin, só existe em alguns lugares do mundo e foi descoberta na Cornualha no início do século XIX. Com o passar do tempo, a extração contínua criou uma paisagem praticamente lunar. Jatos de água lavam os depósitos de kaolin em fluxos leitosos. A argila é então separada, processada e estocada antes de ser exportada para todo o mundo. Mais de 200 anos de mineração na área deixaram cicatrizes enormes na terra. Mas um dos fossos abandonados hoje contém muita vida. É o Projeto Éden, uma das experiências ecológicas mais ambiciosas de todos os tempos. Essas estufas ou biomas são as maiores do mundo e contêm cerca de 100 mil plantas, incluindo centenas de espécies. Os biomas têm dois climas diferentes. Um é úmido e tropical, e o outro recria as regiões quentes e temperadas do mundo. Os domos não são cobertos de vidro, mas de um tipo especial de plástico, mais forte e mais leve. O material também aproveita a força da chuva para se manter limpo. O objetivo do Projeto Éden é promover uma maior compreensão da relação entre plantas e a humanidade. Com mais de 1 milhão de visitantes por ano, parece que está conseguindo passar a mensagem. De volta à costa, mais ao leste, fica um dos maiores e mais espetaculares portos do mundo, Plymouth. Este famoso porto é conhecido por dois grandes eventos históricos. A lenda conta que em 1588 o comandante Sir Francis Drake jogava boliche neste gramado quando soube que a armada espanhola se aproximava. No entanto, ele insistiu em terminar o jogo antes de partir e liderar seus navios em uma vitória decisiva. Também foi deste porto que os primeiros peregrinos partiram para o Novo Mundo em 1620. Os 100 homens, mulheres e crianças a bordo fundariam a primeira colônia europeia na América, chamada de Colônia Plymouth. O porto serve à Marinha Real Britânica há mais de 300 anos e hoje é um dos maiores portos militares da Europa. Com mais de 5 mil chegadas e partidas por ano, todo tipo de embarcação pode ser visto aqui.
desde submarinos a navios mineiros. Nesta grande extensão de costa rochosa, fica um lugar que tem ligação especial com a maior escritora de mistérios de todos os tempos, Agatha Christie. Esta é Bug Island, base de um incrível hotel em Art Deco dos anos 30. Ele foi usado por Agatha Christie em duas de suas histórias, O Caso dos 10 Negrinhos e Morte na Praia. A ilha fica isolada na maré alta, mas um trator especial é usado para buscar os hóspedes na outra margem. Durante a primeira metade de 1944, grande parte da costa sul da Inglaterra foi usada para preparar a invasão histórica à França no dia D, que levou à derrota da Alemanha nazista. Esta é Slapton Sands, em Devon, uma praia que foi cenário de um acontecimento trágico da época. Foi aqui que quase 749 soldados americanos morreram durante um exercício de treinamento para o dia D. 9 barcos de patrulha alemães cruzaram a barreira defensiva aliada à noite e atacaram uma embarcação desarmada que levava tanques e homens. Foi uma das maiores perdas sofridas pela Marinha e pelo Exército americano na Segunda Guerra Mundial. Um tanque Sherman, que havia naufragado na operação, foi retirado do mar em 1984 e hoje fica próximo à praia como uma homenagem aos que pereceram. Pouco além deste penhasco pitoresco, fica o Porto Resort de Teignmouth. Ele tem um dos trajetos mais incríveis de ferrovia da Inglaterra e é uma grande atração turística. Este trem expresso corre por um trecho de ferrovia construído em meados do século XIX por um dos maiores engenheiros do mundo, Isambard Kingdom Brunel, que mandou esculpir o arenito vermelho da costa de Devon para criar a linha férrea. Quando a maré está alta, a viagem pode ser assustadora, já que o mar bate contra o rochedo e molha o trem. No entanto, uma viagem tão emocionante também tem seus perigos. A companhia férrea investe mais de $800 mil por ano para prevenir deslizamentos que já provocaram muitas interrupções na linha. Na verdade, toda esta região de Dorset é conhecida pelos deslizamentos de terra. Um dos maiores aconteceu em 1839, depois de um período longo de chuvas. 8 milhões de toneladas de rochas, que ocupavam 2/3 de um quilômetro quadrado, caíram no Canal da Mancha. Uma ilha isolada se formou entre o local da queda e a costa. Hoje é conhecida como Goat Island. Com o tempo, plantas cresceram na falha, criando uma floresta densa que aproveita a proteção do penhasco para crescer. Uma consequência desses deslizamentos é que as rochas expostas dão aos cientistas uma imagem singular do passado do planeta. Esta área de 150 quilômetros de extensão, conhecida como Costa Jurássica, é o único lugar do planeta em que 185 milhões de anos de história podem ser vistos nos penhascos, o que a torna um dos mais importantes sítios de pesquisa do mundo. Ela foi considerada Patrimônio da Humanidade em 2001 e hoje é mencionada junto com outras maravilhas naturais, como a Grande Barreira de Corais e o Grand Canyon. As camadas de rocha que compõem os penhascos contêm inúmeros fósseis de espécies de plantas e animais extintos, desde criaturas marinhas tropicais até dinossauros habitantes de pântanos. A Costa Jurássica passou a ser conhecida por causa de uma menina chamada Mary Anning,
originária da cidade de Lyme Regis, um grande porto da época. Em 1811, aos 12 anos, Anning descobriu o primeiro esqueleto completo de um ictiosauro nos penhascos próximos à cidade. Ela acabou dedicando a vida ao estudo de fósseis e contribuiu em muito para o avanço da ciência da paleontologia. Hoje, assim como na época de Mary Anning, estes penhascos continuam a revelar tesouros aos caçadores de fósseis que vêm escavá-los todos os anos. Este é o Golden Cap, o maior penhasco da costa sul da Inglaterra. Ele tem 200 metros de altura e recebeu seu nome por causa da cor do arenito que o forma. Do topo, turistas podem aproveitar a vista espetacular da costa jurássica, que inclui uma das grandes maravilhas naturais da Inglaterra, Chesil Beach. A praia, formada por marés fortes durante milhares de anos, é composta por uma faixa estreita de quase 30 quilômetros de extensão e uma lagoa salgada. Durante séculos, os moradores da região pescaram nesta praia. Dizem que à noite, eles sabem dizer onde estão pelo tamanho das pedras da praia, que vão aumentando à medida que a pessoa se afasta do mar. Na ponta de Chesil Beach fica Portland, um dos maiores portos construídos pelo homem e um paraíso para esportes aquáticos. O porto tem séculos de existência e até alguns anos atrás era uma grande base naval. Foram necessários 50 anos para que o quebra-mar fosse construído. Ele foi terminado em 1905 por causa do esforço de milhares de condenados à prisão. Uma das funções do quebra-mar era defender os navios da maior marinha do mundo, que também tinha a proteção dos fortes da entrada do porto. Esta estrutura imponente levou 25 anos para ser construída e é coberta de placas de ferro de 50 centímetros de espessura. Os milhões de toneladas de pedras usadas na construção do quebra-mar vieram de uma mina muito próxima daqui, Portland Bill. Valorizado por sua resistência e sua cor, o calcário Portland começou a ser usado mais de 1000 anos atrás. Desde então, ele já foi utilizado por vários arquitetos ilustres em imóveis elegantes e famosos de todo o mundo. Dois belos exemplos do uso dele são o prédio da ONU em Nova York e o Palácio de Buckingham em Londres. Na ponta de Portland Bill existem 3 faróis, que por mais de 300 anos ajudaram a guiar navios pelas águas perigosas que cercam o penhasco. Além das rochas submersas, 2 correntes marítimas poderosas se encontram aqui, tornando a região um cemitério para navios que não conseguem chegar ao porto. Hoje, apenas um dos faróis está em operação. As 2 outras torres são usadas como observatório para aves e centro de pesquisa. Por fim, a viagem sai de águas perigosas e chega a águas calmas. Do outro lado do porto fica Weymouth Bay, famosa por ser a melhor região do mundo para a prática da vela. A baía já sediou os maiores eventos do esporte, desde campeonatos mundiais até os Jogos Olímpicos de 2012. Ela atrai os melhores barcos do mundo, como este elegante navio. É uma imagem linda e uma maneira ótima de terminar esta jornada.